Fala, torcida Cruz Maltina, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo com informações do Vasco aqui no canal CRVG News, o seu canal de informações e notícias diárias do Vasco da Gama. As últimas novidades dos bastidores da colina, escalações, entrevistas coletivas, contratações, tudo sobre o Vasco da Gama você acompanha por aqui. Mas antes disso, inscreva-se e também já ative o sino das notificações para vocês não perderem mais nenhuma novidade do seu time do coração. E também não se esqueça de, antes de começar o vídeo, já deixar o seu like aqui embaixo no vídeo. Vamos lá conferir as últimas notícias e novidades do Vasco no dia de hoje. Com menos de 15 dias de trabalho, Maurício Souza mantém rotina no Vasco e impõe seu estilo aos poucos. Apresentado pelo Vasco da Gama no dia 14/6, o treinador optou por manter o que já havia sido construído pelo técnico anterior, Zé Ricardo, sem grandes mudanças na equipe. Em sua primeira chance como treinador efetivado de um time profissional, o técnico Maurício Souza não quer alterar o funcionamento de um projeto que entrou nos trilhos e avalia de mansinho o terreno para introduzir aos poucos a sua metodologia no Vasco. No que diz respeito ao departamento de futebol, tudo permanece praticamente igual. As reuniões sobre análise, estratégia, preparação física e assuntos comuns do dia a dia do CT foram mantidas pelo novo treinador, que tem usado os treinamentos também para conhecer melhor o seu elenco. O perfil de trabalho é similar ao do antigo treinador Zé Ricardo, por isso os processos seguem uma linha no Vasco. Maurício Souza alinhou com o departamento de futebol o modelo de jogo que se espera do time e está de acordo com o trabalho feito até então, mas isso não quer dizer que o novo comandante não vá realizar mudanças na equipe. Fã de um jogo mais apoiado com o controle da posse de bola e troca de passes, o técnico tem levado suas ideias para as atividades, propondo um time que joga mais aproximado e que toca a bola em espaços mais curtos. Os jogadores do Vasco têm recebido bem o estilo do treinador, até porque o nome de Maurício Souza foi levado ao elenco antes de o Vasco definir de vez a sua contratação, e em meio a outras possibilidades, teve uma boa aprovação em função das características semelhantes ao do projeto que vinha sendo realizado. O Vasco vai enfrentar o Operário nesta sexta-feira, dia 24, às 19 horas em São Januário. A partida é válida pela 14ª rodada da Série B. O Cruz Maltino é o atual vice-líder da competição com 27 pontos, atrás apenas do Cruzeiro com 31, e vem de uma vitória fora de casa por 1-0 contra o Londrina na última rodada. Invicto no campeonato com 7 vitórias e 6 empates, o Gigante da Colina chega para o confronto com 3 vitórias consecutivas na Série B e foca em diminuir a diferença de pontos para o Cruzeiro, que é líder da competição. Para a partida foi disponibilizado a carga total de 22 mil ingressos. A torcida Cruz Maltina esgotou em pouco mais de 24 horas. Sem aval de rivais, Vasco estuda participar sozinho de licitação do Maracanã. A relação desgastadas com a equipe do Flamengo e do Fluminense, além do próprio consórcio, podem fazer o Vasco entrar sozinho na licitação do Maracanã. O veto do consórcio do Maracanã, não autorizando o Vasco a mandar o jogo contra o Sport no dia 3 de julho no estádio, é mais uma batalha entre os clubes quando o assunto é o maior do mundo. O Cruz Maltino emitiu uma nota oficial rebatendo as alegações, mas sem subir o tom contra a dupla Fla-Flu. No entanto, nos bastidores o clima nunca esteve tão ruim. A relação entre o consórcio e o Vasco já estava estremecida muito antes do aumento do aluguel praticado contra o Cruz Maltino na partida contra o Cruzeiro no dia 12 deste mês. Em outubro do ano passado, o primeiro vice-presidente geral do clube, em entrevista ao Jogada 10, confirmou o interesse do Vasco em administrar o Maracanã, o que causou um desconforto na dupla Fla-Flu. O Flamengo é o permissionário do estádio, enquanto o Fluminense assinou como interveniente e anuente, por não ter as certidões negativas de débitos às CNDs, ou seja, não é o responsável direto, mas exerce influência nas decisões. Em abril deste ano, já em negociações com a 777 Partners para a compra da SAF do Vasco, o presidente Jorge Salgado revelou publicamente que o Flamengo e o Fluminense eram contrários a terem o Cruz Maltino como parceiro na administração do Maracanã. Buscando uma solução, o dirigente procurou o governador do Rio para parar as arestas com a dupla Fla-Flu. O grupo norte-americano que está interessado na compra do Vasco já demonstrou muito interesse no Maracanã. O grupo americano está em um processo final para a compra de 70% das ações do Vasco e tem capital suficiente para rivalizar com a dupla Fla-Flu. O processo de licitação ainda não tem data para acontecer, mas a estimativa é que seja ainda neste ano.
Mas e aí, torcedor vascaíno, qual é a sua opinião em relação a essa situação entre o Vasco e a dupla Fla-Flu que administram o consórcio do Maracanã? Deixa nos comentários a sua opinião em relação a isso. Ex-Barcelona e Chelsea é oferecido a 777 Partners e pode ser avaliado para ser reforço do Vasco. O Vasco se prepara para reforçar o seu elenco na janela de julho. Bem próximo de fechar a compra de 70% da Sociedade Anônima do Futebol, a SAF, pelo grupo de investidores da 777 Partners, o Vasco busca por reforços para seguir com bons resultados na Série B e subir para a elite do futebol brasileiro. Com um investimento imediato de 120 milhões após a votação dos sócios em Assembleia Geral, a expectativa é de que o clube faça boa movimentação na segunda janela de transferências. E segundo o portal vascaíno.net, o jogador Cesc Fábregas foi oferecido aos empresários. De acordo com o portal, a 777 Partners analisa a possibilidade por mais que o atleta não apresente o perfil procurado pelo clube. O jogador possui atualmente 35 anos de idade, mas chama a atenção dos norte-americanos por se tratar de um jogador acima da média no futebol, já que é um ex-Barcelona e campeão mundial pela Espanha em 2010. O meio-campista não renovou o contrato e teve seu vínculo encerrado no Mônaco da França, e agora está livre no mercado e aberto a atuar no futebol brasileiro. No entanto, não há nenhum tipo de negociação aberta, uma vez que o grupo de investidores só quer fechar esse tipo de contratação quando já tiver posse majoritariamente da SAF do Vasco. O campeão do mundo com a Espanha em 2010 confirmou ainda em maio, em entrevista ao Sul-Foot, que não iria permanecer no Mônaco para a próxima temporada. O vínculo do jogador com o clube francês termina em junho. Dessa forma, o meia-cria do Barcelona ficará sem clube. Abre aspas, é certeza que entre mim e o Mônaco acabou. Meu contrato expira em junho e busco um novo ponto de partida, fecha aspas, afirmou o veterano. Com seus 35 anos, Fábregas tem vivido uma temporada conturbada devido às lesões que têm impedido de entrar em campo com frequência. Em 2021 e 2022 ele só atuou em 5 jogos, nenhum como titular. Mas e aí, torcedor Cruz Maltino, qual é a sua opinião em relação a esse possível oferecimento? Deixa nos comentários o que é que você acha. Então, vascaínos, essas foram as últimas informações e novidades do Vasco no dia de hoje. Em breve eu volto trazendo mais novidades para vocês do que acontece no Gigante da Colina. Então, se você é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, é só você clicar neste botão vermelho inscrito e inscreva-se aqui embaixo do vídeo, se inscrever no canal e também ativar o sino das notificações. Dessa forma você ficará sempre bem informado em tudo o que acontece no Gigante da Colina. E não se esqueçam também de já deixar o seu like aqui embaixo. O seu like é muito importante, além de nos ajudar. Siga também o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo.